Olá, querido estudante. Nesse nosso encontro, nós vamos falar sobre os vetores, que são objeto de estudo da matemática e não propriamente da física. A física faz uso da matemática para poder caracterizar os seus conceitos, os seus objetos de conhecimento. Para poder dizer, por exemplo, para onde eu vou, ou de onde eu vim, ou a temperatura da sala, nós precisamos de uma informação numérica. Nós precisamos da matemática para quantificar muitas coisas. Na física, então, nós vamos ter uma série de grandezas que vão precisar da matemática. Alguns tipos de grandeza ficam muito bem definidos por um número e uma unidade. Essas grandezas são chamadas grandezas escalares. Exemplos delas são massa. Eu só preciso te dizer um número e uma unidade de medida para que você saiba o valor de uma massa. No meu caso, eu tenho 85 quilogramas de massa corporal. Se você for comprar leite, você pode comprar 1 litro de leite. O volume também é uma grandeza escalar. Você, com um número, 1 e 1 litro, unidade, você consegue definir esta grandeza. Há outras grandezas, por outro lado, que vão precisar de mais informação. Se eu disser que vou fazer uma força nessa mão de 10 newtons, o que acontecerá com ela? Você precisa perguntar, para onde é que vai ser feita esta força? Esta força vai ser feita para a esquerda? Para a direita? Para cima? Para baixo? Quando nós precisarmos de mais informação para poder caracterizar uma grandeza física, ela vai ser uma grandeza vetorial. E vetor é o objeto da matemática que nós utilizamos para caracterizar essas grandezas físicas, que precisam de mais informação do que apenas um número e uma unidade. Todo vetor vai ter 3 propriedades: módulo, direção e sentido. Suponha que eu esteja representando aqui uma reta. Toda reta representa também, por sua vez, uma determinada direção. Reta é algo que não tem fim, nem para um lado nem para o outro. Na sua aula de matemática você já deve ter ouvido falar a respeito disso. Quando nós temos um pedaço de reta, nós chamamos isso de segmento de reta. Quando nós vamos falar de um vetor, o vetor vai ter como propriedade uma direção que vai ser representada por essa reta. Nós chamamos esta reta de reta suporte. Esta reta suporte vai representar a direção. Mas o vetor não vai ser representado apenas por uma direção. Ele vai ter um módulo, ele vai ter uma certa intensidade. Então nós não vamos pegar toda a reta, que é algo sem fim, nós vamos pegar uma porção dessa reta que recebe o nome de segmento de reta. O comprimento desse segmento de reta vai representar para a gente o módulo do vetor. Se eu desenhasse, se eu pegasse um pedaço maior desse segmento de reta, isso significaria um vetor com maior módulo, maior intensidade. Então vou colocar também aqui outro nome para esse tal deste módulo, conhecido como intensidade, conhecido também como valor numérico do vetor. Vai corresponder ao comprimento do segmento de reta que o representa. Agora eu vou te dar a dica final. Todo vetor apresenta módulo, direção e sentido. Professor, direção e sentido são a mesma coisa? Não. Coloque na sua cabeça, toda direção tem 2 sentidos. O que eu disse, toda direção tem 2. Quantos? 2 sentidos. Vamos a um exemplo? Direção vertical, eu posso ter sentido para cima ou sentido para baixo. Direção horizontal, eu posso ter o sentido para a sua direita ou eu posso ter o sentido para a sua esquerda. Então olha o que vai me dizer o sentido, não é a ponta do meu dedo? Para representar isso, na matemática, nós vamos usar a ponta da seta. Esta ponta da seta, que poderia estar do outro lado, mas não está, eu a estou representando aqui, ela vai indicar para a gente o sentido.
geometricamente. Então aprendemos a representar todas as propriedades de um vetor. O módulo, que vai ser o comprimento do segmento de reta, a direção, que vai representar a reta suporte, onde está este nosso segmento de reta, e o sentido, que podem ser dois numa determinada direção. Nesse caso, ou seria para cá, ou seria para lá. Este vetor está representado desta maneira. Professor, vetor vai ter algum jeito diferente de ser chamado? Sim. Nós não vamos poder chamar um vetor de uma letra. Sempre que uma grandeza for vetorial, sempre que um objeto for um vetor, ele vai ter de ser representado por uma letra e por uma setinha em cima. Ah, professor, essa setinha aqui é para indicar o sentido do vetor? Não tem nada a ver, é apenas uma representação. Eu posso ter um vetor que está indo para a esquerda e aqui eu desenhar essa setinha para a direita. É só representação. Cuidado! Quando você encontrar esta representação, significa vetor V. Então você deverá ler da seguinte maneira, vetor V e não simplesmente V. Professor, e se eu quiser falar do tamanho deste vetor, do comprimento deste segmento de reta que o representa? Aí você vai escrever desta maneira. A gente então vai dizer que isso daqui representa o módulo do vetor V. Eis aqui a nossa representação. Algumas vezes nós vamos poder, ao invés de colocar o módulo com a setinha em cima, escrever apenas o V. Alguns autores aceitam escrever apenas o V sem a setinha para representar o valor do vetor V, este módulo do vetor V. Mas se tiver a setinha em cima, nós estamos falando de um vetor. Agora eu vou fazer uma pergunta bem simples. Qual é a sua altura? Bom, a minha altura é 1,82 m. Ótimo. Professor Douglas, e se eu, ao invés de te chamar de Douglas, eu começar a te chamar de 1,82 m, você ia achar bom? Não ia achar. Porque eu não sou só 1,82 m. Eu também não iria gostar se você começasse a me chamar de 85 quilos, que é a minha massa. Ah, ei, 85 quilos. Ia ser muito ruim. Eu também não ia gostar se você começasse a me chamar de grisalho, que é a cor dos meus cabelos. Também, porque eu sou muito mais do que isso. Eu sou um conjunto de várias informações. Uma pessoa não pode ser reduzida a uma propriedade, a uma característica. Um vetor é do mesmo jeito. Então você nunca vai poder escrever que um vetor é igual a um número. Por exemplo, vamos supor que você pegou uma régua e mediu para o comprimento deste vetor 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Você nunca, o que eu acabei de dizer, nunca vai poder escrever que vetor V é igual a 5. Douglas, por exemplo, não é 1,82 m. Da mesma forma que este vetor não é 5. 5 é só o comprimento do vetor. Quando você quiser falar sobre o comprimento do vetor, não é desta maneira que você vai representar. A representação correta é esta daqui. Ou você diz que o módulo do vetor V é igual a 5, ou você escreve V igual a 5. Jamais você vai poder escrever que um vetor é igual a um número. Compreendido? Agora uma observação. Em livros impressos, é comum, quando se vai representar um vetor, não colocar o V com a seta em cima. Algumas provas de vestibular também podem trazer esta representação, que é o V em negrito. Colocar a letra em negrito significa que se trata de um vetor, quando você tem material impresso. Quando estamos escrevendo à mão, nós precisamos colocar esta setinha em cima. Se você for fazer alguma prova que envolva vetores, você nunca vai poder escrever simplesmente
que o vetor Vzinho em cima é igual a 5, ou você escreve desta maneira, ou assim. Você também não vai poder representar um vetor apenas por uma letra. Quer falar de um vetor, tem de ser a letra com a seta em cima. Com isso, nós terminamos a definição do que é vetor. Este nosso primeiro encontro, essa nossa primeira parte é para você saber o que é um vetor e como representá-lo. Adiante, nós vamos ver as operações matemáticas que se podem fazer com vetores e outras maneiras de representá-los. Nós vamos tratar agora da condição de igualdade entre dois vetores. Primeira coisa, o que é necessário para que eu possa considerar dois vetores iguais? Eles devem ter o mesmo módulo. Eu coloquei vários exemplos de vetores aqui, o vetor A, o vetor B, o C, o D e o E nesta representação. Eu quero saber, será que eles têm o mesmo módulo? Você talvez conte no B, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades de comprimento. Então o módulo de B é igual a 5. O do C também 1, 2, 3, 4, 5 unidades de comprimento. O do A, o do D e do E eu não sei, porque está meio inclinado. Como é que você faz para descobrir o tamanho do vetor A, o tamanho do D e o do E? A ideia é a seguinte: usar o teorema de Pitágoras. Observe neste primeiro exemplo. O módulo do vetor A ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Este é o teorema de Pitágoras. Se você for fazer o teorema de Pitágoras, lembrando que o módulo de A ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, 9 mais 16, 25. Tirou a raiz quadrada de 25, você vai encontrar 5. O módulo do vetor A também é 5. Então eu sei que o módulo do A é 5. Eu sei também que o módulo do vetor B é 5. Eu sei que o módulo do vetor C é 5. Eu sei que o módulo do vetor D também é 5. E o módulo do vetor E, 5 da mesma forma. Professor, como assim? De onde é que tirou isso? Perceba que o teorema de Pitágoras não é válido apenas para o vetor A. Ele vai ser válido para o vetor E e para o vetor D também, que vão ter a mesma altura 3, 3, 3 e a mesma base 4, 4, 4. Assim, nós conseguimos chegar ao resultado de que todos esses vetores vão ter o mesmo módulo. O módulo do A é o mesmo módulo do B, que é o mesmo módulo do C, que é o mesmo do D e do E. Para simplificar e poupar espaço, vou juntar tudo em uma única linha. Todos os vetores, então, têm o mesmo módulo. Perfeito! Então nós chegamos à primeira condição de igualdade deles. Está respeitada. Estes vetores têm o mesmo valor de módulo. Mas será que eles têm o restante das condições? Para que eles sejam o mesmo vetor, para que sejam um vetor iguais, não basta ter o mesmo módulo. Um vetor é mais do que o próprio módulo. Ele tem a direção e o sentido também, para entrar na equação matemática. Então a segunda condição é que tenham a mesma direção. Será que isso vai acontecer? Creio eu que não. O vetor A, o B, estão em direções diferentes, um inclinado, o outro na horizontal, o C na vertical. O D tem a mesma inclinação com o A. E o E também. Então, o vetor D e o vetor E teriam a mesma direção que o A. Mas já me diz que o A, o B e o C já não são o mesmo vetor. Última condição é que tenham o mesmo sentido. Então, além de ter a mesma direção, A, E e D têm a mesma direção, tem de ter o mesmo sentido. Agora, só sobraram o A e o E iguais. Mesmo módulo, 5, mesma direção, com essa inclinação de 3 por 4, ó, 3 por 4, e o mesmo sentido. Por essa razão, eu vou dizer que o A é diferente do vetor B
é diferente do vetor C, é diferente do vetor D, mas o vetor A é igual ao vetor E. São o mesmo vetor. Então, este último mesmo sentido só aconteceu entre o A e o E. Então, só temos vetores iguais, idênticos, A e E. Deu para compreender a história? Então, estas foram as condições para que nós tivéssemos dois vetores iguais. Nesse nosso encontro, nós vamos falar sobre a soma de vetores. Será que somar vetores é a mesma coisa que somar números? Este vai ser o nosso problema de agora. Eu vou mostrar para você que não. Lembra que nós falamos que vetor é aquele objeto matemático que representa você levar algo de um ponto A até um ponto B, conduzir de um ponto ao outro? Então nós vamos ver que somar conduções não é igual a somar números. Vou colocar alguns vetores aqui para nós tentarmos estudar este procedimento da soma. Me acompanhe. Se o vetor S é a soma dos vetores A mais vetor B mais vetor C, como é que eu poderia representar isso? A ideia vai ser a seguinte: eu vou escolher um ponto aqui do espaço e vou chamar este ponto de ponto inicial. A partir deste ponto, eu vou começar a desenhar os vetores A, B e C. Cada um vai me conduzindo de um ponto a outro. Agora, eu tenho de respeitar aquela condição de igualdade, né? Você vai ter de sempre respeitar módulo, direção e sentido. Então, eu tenho de desenhar um vetor igual ao A partindo deste ponto I. Me acompanhe. Este vetor A vai me levar do ponto I até um outro ponto intermediário aqui. Este ponto vou chamar de ponto P. Agora, eu preciso colocar o vetor B continuando essa condução. O B agora, a partir do ponto P, vai me levar deste ponto P até um outro ponto que nós vamos chamar de ponto Q. Perceba, eu coloquei o mesmo vetor, o vetor B, módulo, direção e sentido. Para finalizar, falta-nos representar o vetor C. O vetor C é um vetor vertical que desce 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, nós vamos representar agora levando do ponto Q 5 unidades verticalmente para baixo. Este é um vetor igualzinho àquele C. De tal forma que nós vamos chegar a este ponto final, que eu vou chamar de F, né? Para rimar com o fim. Rimar não, para ter a mesma inicial que o fim. Finalmente, nós vamos dizer que o resultado da soma dessas conduções do vetor A que me levou do I para o P, do B que me levou do P para o Q e do C que me levou de Q para F, seria ir direto do ponto I ao ponto F. Este atalho do percurso, olha, eu gosto muito deste termo, é um atalho. Houve todo este percurso aqui na soma dos vetores. Este vetor que eu estou desenhando, que se chama vetor soma, é o vetor atalho, que leva diretamente do ponto inicial ao ponto final. Uma observação interessante é a relação entre os tamanhos dos vetores, os módulos desses vetores. Você pode notar que o módulo do A é 5. Ele é 3 de altura, 4 de largura. Vou escrever isso. O módulo do B é visivelmente 3 unidades. O módulo do C, 1, 2, 3, 4, 5 para baixo. E qual seria o módulo do vetor soma? Se você chutar 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. Errou. Por quê? Porque o módulo do vetor soma é o tamanho dele. Eu preciso descobrir qual é o tamanho deste vetor S. E se você vier usar a matemática, você vai conseguir descobrir este tamanho. Esta altura é igual a 2 unidades. Esta base, 7 unidades.
A gente vai usar o teorema de Pitágoras. O módulo do vetor S ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 7 ao quadrado. O módulo, então, do vetor S ao quadrado é igual a 4 mais 7 vezes 7, 49. Para terminar, o módulo de S elevado ao quadrado vai ser, então, igual a 53 unidades. Nós vamos, então, tirar a raiz quadrada dos dois lados da equação e dizer que o módulo do vetor S é a raiz quadrada de 53. E o resultado disso é aproximadamente 7,28. Bem diferente daqueles 13 que você estava esperando. Nós podemos então concluir aqui que somar vetores não é a mesma coisa que somar números. O resultado então pode te surpreender. Somar um vetor de 3 com um de 5 e outro de 5, ao invés de dar os 13, deu 7,28. A ideia com a qual nós vamos trabalhar agora é a seguinte: a soma é comutativa. Professor Douglas, o que isso quer dizer? Não interessa a ordem em que eu faça a soma dos termos. Se eu fizer A mais B mais C, é o mesmo que somar B mais A mais C. Então nós vamos desenvolver isso geometricamente. Me acompanhe. Nós temos nessa imagem os pontos inicial e final da soma desses três vetores, A, B e C. Note que o nosso vetor resultante será este daqui. Este é o nosso vetor soma. Acabamos de aprender isso há poucos instantes. Professor Douglas, e o que significa ser comutativo? Agora eu vou trocar a ordem. Ao invés de colocar A, B e C, vamos colocar B, A e depois o C? Vou fazer de azul. O B nos traz daqui para cá, ó. Vou representar agora o B. Então, aquele B que está lá em cima, nós trouxemos para cá. O B nos trouxe aqui. Nosso próximo passo vai ser colocar o A. O A vai fazer este movimento daqui para cá. Pronto. Eis aqui o nosso vetor A. Então, B, A e C. Vamos terminar colocando o C aqui de novo, olha. Chegamos ao mesmo lugar. Então, se você fizer ABC ou BAC, vai dar o mesmo resultado. Professor, e se eu fizesse diferente? Se eu começasse com o C, vai dar a mesma coisa. Vamos fazer este trajeto começando com o C. Se nós fizermos C, B e A, vai dar exatamente o mesmo vetor soma. Vamos escrever isso aqui no lado. Pelo que nós vemos, então o valor da soma independe da ordem que nós vamos colocar os termos. É comutativa, portanto. Agora nós vamos discutir o ângulo entre dois vetores. Parece que é simples, mas nem tanto. Me acompanhe. Imagine que nós tenhamos dois vetores, o vetor A e o vetor B. Se eu te perguntasse onde está na geometria da figura o ângulo entre esses dois vetores, isso poderia causar dúvidas. Eu vou agrupar esses dois vetores de duas maneiras. Aqui você vê a representação de um vetor em seguida do outro, em sequência do outro. Nesta outra situação, ambos estão em um mesmo ponto de aplicação. Eu desenhei esses dois vetores no mesmo ponto de aplicação. O ângulo entre dois vetores é, por definição, o menor ângulo formado entre eles quando eles estão sob o mesmo ponto de aplicação. Então, se eu quiser o ângulo entre os vetores A e B, este daqui será o ângulo θ entre eles. É o menor dos ângulos. Nós teríamos aqui um outro ângulo maior. Não, nós vamos escolher o menor entre eles. Este outro ângulo aqui nós não vamos representar, ok? Professor, e ali quando eu coloco um em sequência do outro, como é que eu encontro este θ?
você pode prolongar o primeiro e girar na direção do segundo. Pronto. Este ângulo aqui é o mesmo ângulo θ que está aqui embaixo. Professor, como isso é complicado? Calma, à medida que você for aprendendo a fazer essas representações e resolvendo problemas e trabalhando questões com significado, veja, vetores estão aplicados nas mais diversas áreas da física, incluindo também áreas da química, da biologia. Então nós vamos poder trabalhar com isso daqui com maior tranquilidade à medida que você for tomando maior familiaridade com esses procedimentos geométricos. Existe um método para se somar em vetores chamado método do paralelogramo. Talvez seja o método mais utilizado no estudo da soma entre dois vetores. Mas é aí que vem o problema. Enquanto que naquele método anterior, conhecido como método do polígono, aquele em que a gente encontra o atalho, a gente pode somar vários vetores de uma vez. Quando nós vamos utilizar o método do paralelogramo, só é possível somar de 2 em 2. Então tome cuidado com isso. Perfeito? Anotei para você não se esquecer disso. Vamos representar os dois vetores que queremos somar. Suponha que o nosso objetivo seja somar esses dois vetores, este vetor A e este vetor B. Você se lembra da propriedade comutativa, tanto faz somar A mais B como somar B mais A? É aqui que vai entrar a nossa ideia. Aqui eu representei primeiramente o vetor A e em seguida o vetor B. Coloquei um em seguida do outro e verifiquei que este era o ponto inicial e este o ponto final. Se eu quiser encontrar o vetor soma, é só ligar direto da posição inicial até a posição final. Eis então o nosso vetor soma. Mas você também se lembra do fato de ser comutativa a soma? A gente pode aplicar esta ideia aqui. Se o A com o B dá o S, eu posso dizer que somando o B com o vetor A vai dar o mesmo resultado. A mais B é igual a B mais A. Eis aqui o nosso vetor S. E a gente também pode tirar dessa ideia o tal do método do paralelogramo. Quando a gente quer somar dois vetores através deste método do paralelogramo, o primeiro passo é desenhar os vetores A e B sob o mesmo ponto de aplicação. Desenhei o A e o B sob o mesmo ponto de aplicação. A próxima etapa vai ser, a partir da extremidade do A, desenhar uma reta paralela ao B. Agora, a partir da extremidade do B, desenhar uma reta paralela ao A. O interessante deste arranjo é que nós podemos identificar logo de cara o ângulo entre os dois vetores, o vetor A e o vetor B. O ângulo entre A e B seria este ângulo θ. Agora, está notando uma semelhança com esta figura aqui em cima? A gente sabe que este aqui seria o nosso vetor S. Perceba também que aqui é o tamanho do B, ali é o mesmo B. Aqui é o B e aqui teria aquele B ali de cima escondido. Notou? A mesma forma o A. Aqui eu tenho vetor A também. Este pedaço daqui para cá tem o mesmo tamanho do A. Nada mais justo do que dizer que este vetor aqui é o mesmo vetor soma que ali se encontra. Este é o chamado método do paralelogramo para obter o vetor soma. Desenhamos os dois vetores sob o mesmo ponto de aplicação, ei-lo aqui. A gente pode desenhar em seguida uma reta paralela ao B passando pela extremidade do A e uma reta paralela ao A passando pela extremidade do B. A diagonal que liga deste ponto até aquele vai ser o nosso vetor soma. Mas cuidado com aquela ideia da soma. Eu posso dizer que o vetor S é o vetor A mais o vetor B. Isso eu posso dizer. Esta é a relação entre os vetores. Agora, qual que é a relação
entre os módulos desses vetores? É possível demonstrar, usando um pouco de matemática chamada lei dos cossenos, que... Atente para o fato de que existem duas equações, uma para relacionar os vetores em si e outra para relacionar os tamanhos dos vetores. O módulo de um vetor é o tamanho desse vetor. Então, cuidado para não fazer confusão. Há momentos em que nós estamos interessados na primeira equação e há outros momentos em que estamos interessados na segunda equação para obter a relação entre os módulos desses vetores. Agora nós vamos demonstrar a relação entre os módulos dos vetores para você não pensar que aquela equação caiu dos céus. Eu representei aqui novamente, pelo método do paralelogramo, a soma daqueles vetores A e B. Este vetor aqui, que seria a diagonal do paralelogramo, partindo do ponto de aplicação dos dois vetores A e B, seria o nosso vetor soma. E este ângulo aqui é o ângulo formado entre os dois vetores θ, entre o A e o B. Este ângulo aqui está em outro lugar nesta representação. Este ângulo é aquele mesmo ângulo dali, θ. Por que eu tenho tanto a certeza disso? Porque nós temos duas retas paralelas, esta reta é paralela a esta, e há uma transversal aqui, né, passando, cortando as duas. Estes são dois ângulos correspondentes de acordo lá com a teoria da geometria. Uma observação importante é a de que este ângulo aqui, que eu vou chamar genericamente φ, somado com θ dá 180 graus, não é mesmo? Nós vamos fazer uso agora da lei dos cossenos. Suponha, por exemplo, que você tenha este triângulo. Neste triângulo nós temos um lado A, outro lado B e um lado C. Entre os dois lados A e B, um ângulo φ. A lei dos cossenos lá da matemática nos permite escrever que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o B vezes o cosseno de φ. Sabendo disso, nós podemos usar esta estratégia aqui. A diferença é que ali o A e o B são valores de tamanhos dos lados do triângulo. Já que nesta nova situação, o A e o B são vetores, mas nós podemos falar a respeito dos módulos. Essa distância daqui para cá é o módulo do vetor A. Essa distância daqui para cá é o módulo do vetor B, por conta do fato de ser um paralelogramo. Daqui para lá, a distância vai ser a mesma, é um paralelogramo. Professor, o que mais que eu posso dizer? Que essa distância daqui até aqui vai ser o módulo do vetor S. E nós vamos aplicar aquela mesma regrinha. O módulo do vetor S ao quadrado é igual ao módulo do A ao quadrado mais o módulo do B ao quadrado menos 2 vezes o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno de φ. Professor Douglas, e agora? Calma, apareceu um menos que está diferente do que a gente viu agora há pouco naquela relação matemática. O problema é que na nossa relação nós não estamos usando φ, nós estamos usando θ. O ângulo de interesse quando eu tenho os vetores é o tal do ângulo θ. Mas nós vamos resolver isso facilmente. Quando a soma de dois ângulos é 180 graus, aí eu vou precisar da sua matemática. Se não souber, não tem problema. Você vai aceitar esta afirmação de agora. Quando a soma de dois ângulos é igual a 180, o cosseno de um é menos o cosseno do outro. Por isso, eu posso substituir lá em cima. Agora, você também já sabe que menos com menos, mais. Finalmente, nós sabemos que se o vetor S é o vetor A mais o vetor B, então
O módulo do vetor S ao quadrado é igual ao módulo do vetor A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado mais 2 vezes o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno de θ. Isso daqui é uma forma de a gente relacionar os módulos. Isso daqui é a forma de relacionar os vetores. Alguns autores preferem, ao invés de escrever desta forma, ao invés de representar o módulo do vetor S dessa maneira, desenhar apenas a letra S, sem a setinha em cima nem o módulo, de tal maneira que a gente pode escrever assim. As duas equações são verdadeiras, mas essas duas equações não estão falando dos vetores, estão falando dos módulos dos vetores. Agora nós vamos abordar dois assuntos super importantes. O vetor oposto e o produto de um número por um vetor. Você precisa conhecer esses dois assuntos. Para começar, eu vou representar um vetor. Este é um vetor V. Este vetor V tem módulo, direção e sentido. O vetor oposto ao vetor V é o vetor menos V. O que é que vai haver de semelhante e de diferente? O vetor oposto ao vetor V tem o mesmo módulo, a mesma direção, mas tem sentido contrário. Pela ilustração, você percebe que o vetor V e o vetor menos V têm o mesmo tamanho, o mesmo módulo. Mesma direção, são paralelos, mas têm sentidos opostos. Agora eu quero falar sobre e o produto de um número por um vetor. Vamos pensar em termos lá do nosso ensino fundamental? Por exemplo, se você tem o número 5 somado com o número 5, somado com o número 5, estamos falando em números primeiramente, não estamos falando ainda de vetores. Você pode dizer que 5 mais 5 mais 5 é o mesmo que fazer 3 vezes 5. Então nós podemos dizer que o produto é como somar várias vezes a mesma coisa. Quantas vezes? Neste caso, 3 vezes. E é isso que eu quero mostrar que acontece para vocês quando nós multiplicamos um número por um vetor. Aqui eu redesenhei o vetor V. Nosso próximo passo vai ser somar este vetor V com ele mesmo. Quantas vezes? Quantas você quiser. Vamos somar 3 vezes? Se eu somar V com V com V 3 vezes, o meu resultado vai ser este daqui. Nós estamos dizendo aqui, portanto, que V mais V são 3 vezes o V. É o produto de um número por um vetor. O que este novo vetor tem em comum com V? Tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, quando eu multiplico um vetor por um número, o resultado deste produto é um outro vetor, este vetor roxo, que vai ter a mesma direção e o mesmo sentido neste caso. Por que eu falei neste caso? Suponha que ao invés de eu multiplicar o meu vetor V pelo número 3, eu multiplique pelo número menos 3. Moral da história: se eu multiplicar o meu vetor por um número positivo, o resultado vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor original. Por outro lado, se eu multiplicar o meu vetor por um número negativo, o resultado vai ser um vetor com a mesma direção, mas com o sentido oposto. E o tamanho? O tamanho do vetor aqui, independente de ser mais ou menos 3, vai ser o triplo do tamanho do vetor V. Nós podemos deixar isso formalmente explicado conforme eu vou colocar aqui no canto da lousa. Finalmente, seja um vetor P igual ao número n vezes o vetor V. O módulo do vetor P vai ser o módulo de n, o módulo significa um valor positivo, né? Aqui no caso o módulo de menos 3 seria 3, vezes o módulo de V. A direção a mesma de V. O sentido, se o n for positivo, o mesmo sentido do vetor V.
Se o n, que é o número que está multiplicando o vetor v, for negativo, o resultado vai ser um sentido oposto ao do vetor v. Este assunto vai ser extremamente útil quando você estiver estudando impulso e quantidade de movimento. Além disso, vai ser útil e aí com grande efeito no estudo da eletrostática, da força elétrica e do campo elétrico.